Um abraço a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Filosofia do Espírito. Eu sou Paulo Fernandes e estamos todos os sábados, quase todos os sábados, às 16 horas aqui, nesta página do Facebook e depois no canal do YouTube, www.c/Paulo César Fernandes, tudo junto com iniciais maiúsculas. O programa Filosofia do Espírito tem por princípio básico o autoconhecimento. Essa filosofia é, na essência da palavra, a amizade pelo conhecimento, o amor pelo conhecimento. E esse conhecimento que nós buscamos aqui não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento científico, é o autoconhecimento. Mas nem por isso nós desprezamos a metodologia científica e a metodologia filosófica, porque o autoconhecimento tem que ser fundado em princípios, em máximas filosóficas e com metodologia científica. Por isso nós utilizamos como estrutura teórica básica para a nossa investigação do autoconhecimento o espiritualismo. O espiritualismo de qualquer vertente filosófica ou religiosa, mas, sobretudo, o espiritualismo de vertente espírita, organizado nas obras básicas do espiritismo por Allan Kardec. Por quê? Porque Allan Kardec foi um pedagogo que organizou as obras espíritas com a metodologia científica positivista. Não apenas sobre a teoria, a filosofia espírita, espiritualista, de Sócrates e Platão, como nós estamos vendo. Por que Sócrates e Platão? Porque Sócrates teorizava e demonstrava logicamente a pré-existência e a transmigração das almas, ou seja, aquilo que Kardec chamou reencarnação. E a partir do momento em que foram estabelecidos os preceitos, os princípios e as leis desta realidade humana, do espírito humano, através da revelação do Livro dos Espíritos, Kardec imediatamente organizou a metodologia espírita para a investigação dessa realidade humana transcendente, ou seja, daquilo que nós somos, espíritos, para além da matéria corporal. E essa metodologia foi organizada em O Livro dos Médiuns. O tripé, os três pilares básicos, fundamentais, sobre os quais se organizam a doutrina espírita, é filosofia, ciência e moral. Nós já estudamos bastante, já expomos bastante a filosofia e a ciência, e agora, nesta série de estudos, nós estamos procurando esclarecermos-nos a respeito da moral espírita. Da moral que não é outra senão a moral de Jesus. E por isso nós estamos estudando este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já fizemos 7 aulas, estamos na aula 8, encerrando a introdução. Então nós vamos ver hoje os dos itens 13 até o item 21 da introdução à filosofia de Sócrates e Platão. Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Hoje nós vamos estudar o pensamento de Sócrates exposto por Platão, em que Kardec está relacionando com os ensinamentos de Jesus e a ideia cristã. Nós temos no item 13, portanto, nós paramos sábado passado no item 12, onde Sócrates diz o seguinte. Então, nessa introdução do Evangelho, nós vamos ler o que Sócrates falou, depois o que Kardec comentou, e aí tecemos nossas considerações. Para aqueles que estão frequentando este nosso encontro pela primeira vez, eu saliento, como sempre faço, que
depois da exposição, da parte expositiva, nós sempre agradecemos muito a participação dos amigos, das irmãs, mandando seus comentários, suas críticas, suas considerações e as suas questões. Nós sempre respondemos às questões formuladas com base no assunto da aula. E respondemos aqui, ao vivo, ou quando não dá tempo, quando nos falta o recurso temporal, respondemos sempre por escrito no decorrer da semana. Tá? Mas sempre ninguém fica sem resposta aqui. E são bem-vindos todos os pensamentos, concordantes ou discordantes, da nossa exposição, sempre visando um encontro fraterno. Na semana passada nós encerramos a nossa aula falando de respeito. Respeito é fundamental em todas as circunstâncias. E eu saliento mais uma vez a dedução do filósofo Immanuel Kant, que é o sentimento de respeito que nos distingue dos demais seres inteligentes da natureza. Ou seja, sem respeito não há liberdade. Sem liberdade não há racionalidade. Sem racionalidade, nós nos nivelamos aos seres irracionais. E o que a gente visa aqui é exatamente esclarecermos, ou seja, lançarmos luzes sobre a nossa condição humana. No caso aqui, sob a perspectiva espiritualista. Então, no item 13 dessa introdução, Kardec transcreveu a seguinte fala de Sócrates: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. É pelos frutos que se conhece a árvore. Aí Kardec comenta, esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. É exatamente esse trabalho que Kardec está fazendo aqui. A comparação da filosofia de Sócrates e Platão com a moral de Jesus. Eu já falei isso e é muito importante a gente sempre repetir. O filósofo indiano, o ativista da paz, Mahatma Gandhi, o grande alma da Índia, tem um texto do Evangelho de Krishna, que é o Bhagavad Gita, traduzido por ele, Gandhi, onde o Gandhi faz também esta mesma comparação do Evangelho de Krishna com o Evangelho de Jesus, mostrando a absoluta identidade da quase totalidade das máximas de moralidade de Jesus e de Krishna. É isso que Kardec está fazendo aqui com a filosofia de Sócrates e Platão. No item 14, Sócrates diz o seguinte: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. É intrigante essa fala de Sócrates aqui. E Kardec não comenta. Kardec vai transcrever o item 15 e o item 16, mas eu gostaria de me deter um pouco neste item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. É interessante porque na sua filosofia moral, o Kant vai deduzir o valor, vai atribuir, vai chegar à conclusão de que tudo no mundo tem um valor. O que pode ser substituído por outro idêntico ou semelhante, este valor nós chamamos preço. Aquilo que não pode ser substituído por nada, que é único, é exclusivo,
não tem um preço, mas sim uma dignidade. E só o ser humano, deduz Kant, tem uma dignidade, porque cada sujeito da humanidade, cada indivíduo é insubstituível. Então o ser humano não tem um preço. O valor do ser humano é a sua dignidade. Quando Sócrates está dizendo aqui, a riqueza é um grande perigo, Jesus já falou isso. Vigiai. Vigiai porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os espíritos já deixaram isso muito claro também. A riqueza é uma grande tentação. É um caminho fácil de nós nos perdermos moralmente, de nós perdermos uma encarnação por absoluta incapacidade de lidarmos bem com a riqueza. Ela pode ser proveitosa, não tenhamos dúvida nenhuma, desde que proporcione dignidade ao seu possuidor, e aí ele não pode ser possuído por ela, ele deve possuir a riqueza e não ser possuído por ela, e também com a sua riqueza proporcionar dignidade para os outros, através do processo industrial, através do processo econômico, gerando riqueza não só para si mesmo, não só para o seu acúmulo, mas principalmente gerando empregos, gerando trabalho, para que outros possam, por seu próprio esforço, ser pessoas cada vez mais dignas de respeito, certo? Então, quando Sócrates diz a riqueza é um grande perigo, ele complementa, porque todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Vocês se lembram de uma fala de Jesus? Não se pode servir a dois senhores, não se serve a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus, ou o daimon, né? Já que nós falamos de daimon na semana passada, espírito, era o daimon para o qual se faziam oferendas visando prosperidade material. Por isso que Jesus fala, não se serve a Deus e a Mamon. Mamon era esse daimon, era essa divindade pagã para a qual se faziam oferendas no sentido de se obter vantagem material. Tá? Então, é engraçado que Sócrates coloca aqui, quem ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Mas a riqueza não é minha? Não fui eu quem construí? Não fui eu quem a realizei? E ele fala que não. Né? Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que lhe pertence. A riqueza não nos pertence. E os espíritos deixam isso claro quando nos mostram, e a história, né, a história da humanidade mostra isso sem dúvida nenhuma, muito claramente, que a riqueza muda de mãos. Você abusou dela, ela perdeu a função para a qual com a qual você se comprometeu antes de vir para cá, que era exatamente de proporcionar dignidade para o maior número de pessoas. É essa a função principal e virtuosa da riqueza, proporcionar dignidade. Mas quando a gente conspurca, quando a gente abusa da riqueza, ela simplesmente muda de mãos. A gente vê isso, né? As riquezas transitando, famílias que eram milionárias perdem tudo. A riqueza não aceita desaforo, nem de má administração e nem desaforo espiritual. E é uma coisa estranha quem ama a riqueza, ama uma coisa mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. O que nos pertence? O que nos pertence mesmo, como espíritos reencarnados, e isso com a finalidade de nos servir de instrumento evolutivo espiritual, é o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo merece de nós o máximo respeito. Mas nós não somos os nossos corpos, assim como não somos as nossas riquezas. Nós possuímos os nossos corpos, como nós possuímos as nossas riquezas.
Mas os nossos corpos não são coisas, né? Colocando neste conceito de Kant, nosso corpo como instrumento principal para a evolução moral, para a evolução espiritual, ele tem uma dignidade, ele não tem um preço também. Portanto, vendermos os nossos corpos é violentarmos a humanidade, a dignidade da humanidade em nós, é nos nivelarmos com os animais, é perdermos totalmente a liberdade, é nos nivelarmos com os irracionais, segundo a filosofia de Immanuel Kant. O item 15, Kardec transcreve a seguinte fala de Sócrates: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios dão menos prazer à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Lembremos-nos que Sócrates foi processado, julgado, condenado e executado, condenado à morte e executado por envenenamento, por ser acusado de impiedade, por não praticar as oferendas aos deuses, não realizar como determinava a lei, os costumes do seu país, Atenas, que era a sua nação, não fazer oferendas aos deuses. E aí ele fala exatamente isso, né? As mais belas preces e os mais belos sacrifícios. Esses sacrifícios eram sacrifícios de animais, né? Desde uma pomba, uma singela pomba, até um touro, que era a oferenda, o sacrifício mais rico, o sacrifício mais, entre aspas, poderoso, o sacrifício mais belo que se poderia fazer a uma divindade. Dão menos prazer à divindade de Sócrates do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar aos deuses. E aos deuses aqui, eu relembro, como já falei as aulas passadas, e é sempre importante nós marcarmos esse conceito de deuses, porque o filósofo Heráclito de Efesos, num dos seus aforismas, das suas máximas de moralidade, no caso aqui de religiosidade, dizia: deuses, homens imortais. Homens, deuses mortais. Morrer para os deuses mortais é a vida. Viver é a morte para os deuses imortais. Ou seja, trocando em miúdos, deuses nada mais são, segundo Heráclito, do que espíritos humanos que não mais precisam reencarnar. E os homens são deuses ainda mortais porque precisam reencarnar. Imortais, mortais, dizia Heráclito. Mortais, imortais. É isso que ele queria dizer. Então, deuses aqui, para Heráclito de Efesos, um filósofo antes de Sócrates, portanto, do período pré-socrático, este conceito de divindade nada mais é do que o conceito de espíritos puros, segundo o Espiritismo. Então, o que Sócrates está dizendo é que esses espíritos puros para os quais se faziam oferendas, eles ficam mais felizes com a nossa virtude, ou seja, a nossa força máxima da nossa vontade no sentido de cumprirmos o nosso dever, do que qualquer oferenda ou qualquer bela prece que nós possamos endereçar a eles. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Seria uma coisa muito grave se os deuses se comprazessem mais com as nossas oferendas do que com a nossa alma, diz ele. Se tal ocorresse, poderiam os mais culpados conseguir que eles lhes tornassem propícios. Ou seja, o homem mais vil, mais maldoso, com uma bela oferenda, né? Matando um touro em homenagem aos deuses, ou matando uma boiada em homenagem aos deuses, se tornaria um homem mais virtuoso. E isso é uma aberração, segundo Sócrates, né? Seria uma coisa
uma coisa grave, uma coisa fora de propósito, se os deuses atendessem mais às oferendas do que à postura segundo a virtude. Mas não, verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Então, muito mais do que preces bonitas e oferendas, Deus espera de nós, mais do que palavras, que os nossos atos se adequem às nossas palavras virtuosas, tá? Às nossas preces bonitas. Ou seja, não adianta nada ficar falando batendo no peito como faziam os fariseus, dizia Jesus já, né? Não adianta nada você ficar na esquina batendo no peito e se dizendo ligado a Deus por sua postura exterior. Recolha-te no recôndito do teu quarto íntimo, do seu espírito, do seu sentimento espiritual, portanto, e ali faça as suas preces, se esforçando para adequar as suas palavras nas relações humanas, os seus comportamentos, as suas atitudes para consigo mesmo e para com o semelhante, adequando-as às palavras bonitas que nós proferimos ou em pensamento, mesmo em pensamento, porque os espíritos ao nosso lado percebem o nosso pensamento. Então não adianta nada você ficar orando palavras bonitas e com sentimento de mágoa, né? Isso não adianta nada. Nossa prece cai na ponta do nosso dedão quando a gente faz isso, que dirá, nem chega aos ouvidos do nosso espírito protetor. No item 16 eu vou ler o mais rapidamente possível para a gente poder ter mais tempo depois de debater um pouco mais. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte, na natureza que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparam flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Eu desconheço soneto, fala, pensamento mais belo do que esse aqui de Sócrates e aquele da carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 23, se não me engano, ou 25, de São Paulo. Essas duas falas de São Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios ou na segunda carta aos Coríntios, agora me fugiu. Mas é capítulo 13, a primeira carta do capítulo 13, o ode ao amor. E esta fala de Sócrates aqui ao amor. E esta fala de Sócrates, eu vou ler aqui para a gente comentar depois, o que Kardec fala. O amor que é de unir os homens por um laço fraternal, isso é de Kardec, é uma consequência dessa teoria de Sócrates e Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande daimon, ou seja, um grande espírito, isto é, que preside ao amor universal, esta proposição lhe foi imputada como crime. Foi por afirmar que o amor é um grande espírito, isso foi imputado como crime ao Sócrates e por isso ele foi condenado à morte. Eu vou me deter um pouco aqui porque eu considero o amor exatamente isso. Nós vimos já na aula passada que Kardec deduz, e aí a Kardec não são os espíritos, Kardec deduz não ser de espantar, coisa de espantar, diz Kardec, se Sócrates e Platão reencarnaram 300, 400 anos depois como dois daqueles discípulos diretos de Jesus.
dos 11 apóstolos que ficaram na divulgação da Boa Nova do Cristo. Porque essa fala de Sócrates aqui, o amor como uma força universal, este é o conceito que mais eu entendo adequado àquela fala de João, evangelista, definindo Deus como amor. Deus é amor, diz João. Por quê? No sentido aqui de Sócrates, é exatamente isso. Deus como uma força criadora absolutamente profícua, fértil, frutífera, construtiva, edificante. Deus como expressão dessa força na natureza. Camilo Flammarion tem um livro, Deus na Natureza, que é maravilhoso, que esclarece bem isso. Mas não caiamos na armadilha de confundirmos a natureza com Deus. Isso é panteísmo. Não, Deus é o autor da natureza. E com o seu amor sustenta esta força construtiva, essa força absolutamente profícua, sustenta toda a natureza. Portanto, é através do amor a sustentar a natureza que Deus sustenta a própria vida. É isso é maravilhoso. É o amor que enfeita a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparam flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu vos amo. Por isso Jesus tem condições de falar isso. Dá calma ao mar, silencia os ventos e proporciona sono nos momentos de dor. Maravilhoso isso. Eu vou ler o item 17, falta pouco. Sócrates vai dizer: a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Isso aqui, essa máxima, né, Kardec comenta assim: é quase a doutrina cristã sobre a graça. E aí Kardec contesta essa afirmação de Sócrates que a virtude não pode ser ensinada. É quase a doutrina cristã sobre a graça, diz Kardec. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Kardec contestando Sócrates aqui agora. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. Se é um dom gratuito, se é uma graça, é um dom de Deus, quem se esforça por ser virtuoso não tem mérito algum? Pergunta Kardec, né? O Espiritismo é mais explícito, vai esclarecer Kardec, dizendo que aquele que possui virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça, diz Kardec, é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se livrar do mal e praticar o bem. E a graça principal que manifesta a misericórdia de Deus é a reencarnação, que é exatamente a oportunidade que nós temos para nos redimirmos perante a lei de Deus. Esta é a graça que nos foi concedida na nossa origem. Esta capacidade de, pelo esforço da vontade, da própria vontade, concedida a nós gratuitamente, nos redimirmos dos nossos equívocos, encarnação após encarnação. Para quê? Para aprendermos exatamente o amor. Este amor universal que Sócrates já falava aqui, que Jesus veio mostrar como é que a gente realiza. No item 18, Sócrates diz o seguinte: é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos defeitos dos outros. Todos nós temos a tendência de escondermos os nossos defeitos e escancararmos os defeitos alheios. Aqui na minha terra do interior, eu sou do interior de São Paulo, sou caipira, apesar de ter morado na capital de São Paulo 25 anos, eu sou caipira do interior. Aqui a gente tinha um ditado assim: macaco senta em cima do rabo e fica falando do rabo do outro.
O que de uma forma muito mais elegante, rica e elevada, Jesus disse o seguinte, como Kardec vai esclarecer aqui. Vedes o cisco que está no olho do seu irmão e não vedes a trave imensa que está no vosso olho? Por essa tendência que Sócrates já denunciava, que a gente tem a tendência natural de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos defeitos dos outros. E aqui essa relação perfeita entre a fala de Sócrates e a fala de Jesus. No item 19, Sócrates vai dizer o seguinte: se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das doenças, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte desse todo passe bem. Diz Sócrates que a saúde, com isso, eu vou ler o que Kardec fala primeiro antes da gente comentar. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo, a prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim um novo caminho para a ciência, o Espiritismo, em mostrar essa relação direta espírito-corpo, corpo-espírito. Como lhe mostrar a verdadeira causa de certas doenças, faculta-lhes os meios de as combater. Quando a ciência levar em consideração a ação do espírito na economia orgânica, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Tratar só o corpo é deixar o homem, a humanidade, o ser humano, incompleto. Tratar só o corpo é tratar uma parte daquilo que é o ser humano, e não é a parte principal, como diz Sócrates aqui. Não se achando a alma, o todo, em bom estado, impossível é que uma parte do todo, desse todo humano, ser humano, passe bem. Nós sabemos, segundo o Espiritismo, que o nosso corpo físico denso aqui, nosso corpo grosseiro, é constituído a partir do molde perispiritual, que é o nosso corpo fluídico. Então, o nosso perispírito é o nosso corpo espiritual, que é o molde que, na partenogênese, ou seja, quando a célula fecundada começa a se repartir e gerar o organismo do corpo humano, é este molde fluídico, o perispírito, sustentado pelo nosso sentimento espiritual, que está sendo ligado num corpo orgânico, agora, é este nosso sentimento que sustenta o nosso perispírito, o corpo espiritual, que é o molde e que molda e forma, faculta a força necessária para a repartição da célula ovo, da célula principal que vai gerar o nosso corpo. Por isso que Kardec diz, quando a ciência descobrir isso, porque a ciência não sabe ainda, não entende o mistério da partenogênese, É só se prestar atenção nisso, que aí os efeitos vão ser muito mais salutares. No item 20, Sócrates dá a seguinte máxima: todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Kardec, essa sentença de Sócrates, toca na grave questão da predominância do mal na Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. A Terra não contém a humanidade toda, diz Kardec e os espíritos. Contém a porção menor, mínima, a porção mínima da humanidade, que são todas as inteligências já autoconscientes, portanto, todos os espíritos que povoam todo o universo. Somente o Espiritismo resolve essa questão que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 5. A causa do mal, preponderância do mal no planeta. E isso é uma questão que realmente tem nos chocado muito e tocado muito diretamente, cada vez mais particularmente. Eu vou terminar essa introdução para nós começarmos a investigar essas questões tanto
do equívoco, do erro, dos pecados do mundo, dos males ainda praticados com tanto escândalo no mundo, assim como principalmente o sentimento, a força mais divina que nós podemos desenvolver em contraposição para oferecermos resistência à influência do mal, né, que é o amor. No item 21 aqui, para a gente encerrar esta introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, Sócrates diz o seguinte, e isto vale especialmente para nós que estamos aqui nos propondo a um estudo aprofundado visando o autoconhecimento. Tá? Sócrates diz o seguinte, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Ou seja, serás muito ajuizado, não supondo saber aquilo que se não sabe. Isso é uma máxima de filosofia, de sabedoria verdadeira. Vamos ver aqui o que o Kardec fala para a gente voltar um pouco. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Kardec está usando aqui dessa afirmação de Sócrates para nos alertar, né? Cuidado com as críticas. Cuidado com as críticas desfundamentadas. Cuidado, portanto, com a leviandade intelectual. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. O que Jesus recomenda para nós com relação à filosofia, ou seja, ao conhecimento? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui nós estamos buscando não é a verdade da matéria, não é a verdade, senão em relação à nossa essência, a substância humana, do ser humano, da inteligência humana, o espírito. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Aqui volta aquilo que eu falei no começo. Nosso estudo aqui deve ser pautado, sobretudo, se realmente fraternal, com respeito. Não nos injuriemos. Isso a gente tem visto com muita tristeza nos meios de comunicação hoje, especialmente nas comunicações através das redes sociais. Injúrias, infâmias, calúnias, difamações levianas de todas as ordens, apenas para ganhar visualizações. Isso é uma pobreza imensa, é acumular tesouro de vício e não de virtude. É assim que devem proceder os espíritos, com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. É assim que devem proceder os espíritas, com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo, e poderia usar da mesma linguagem. Qual linguagem? Não nos preocupemos com aqueles que nos injuriam. Busquemos somente a verdade e não nos injuriemos. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado ao envenenamento. Então, certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Eu vou voltar agora ao amor, a essa análise, a essa busca de esclarecimento a respeito do amor, e a esta máxima de Sócrates que nos concita, nos convoca ao ajuizamento intelectual, à honestidade intelectual.
O amor. Que é o amor? O amor definitivamente não é uma força de origem humana. O amor, como disse João, é a expressão primeira e máxima do Criador no universo. Os indianos têm, nas suas obras filosóficas, as Upanishads, as suas obras de princípios religiosos, os Vedas, os Vedantas, esta mesma relação com Brahman, o Deus único criador. Não pensemos que o hinduísmo, as religiões de vertente indiana são politeístas, não. É equívoco. O hinduísmo, na leitura de Sri Aurobindo, na sua obra Vida Divina, mostra que o hinduísmo tem origem também na crença do Deus único, Brahman, o Criador Supremo, e que criou o universo todo e o sustenta no seu hálito, no seu sopro, na sua vibração primordial. É isso que João fala, Deus é amor. É isso que Sócrates já fala aqui. O amor está na natureza como a sustentação da vida, a sustentação do belo na natureza. E por isso, nós conhecendo esta nossa origem divina, como frutos do amor que somos, porque já falamos há umas aulas atrás, a única motivação de um ser omnipresente, onisciente, omnipotente, ou seja, está em tudo, sabe tudo e pode tudo, que são os atributos essenciais de Deus, a única motivação para um ser assim criar inteligências como nós, que evoluem a partir do zero absoluto de conhecimento, mas dotado de vontade e de uma capacidade de cognição e de assimilação de experiência, a única motivação possível para um tal ser que não precisa de nada, tem tudo, é tudo, pode tudo, está em tudo, sabe tudo, Deus, só pode ser o amor. Feuerbach, um filósofo, diz que o amor não permitiu a Deus, essa força divina é tão poderosa que ele mesmo sucumbiu a si próprio como expressão do amor e aí criou. Então, Feuerbach tem esse xiste, de uma inspiração feliz, de felicidade para com Deus e para com o amor. O amor não deixou Deus ficar sozinho, ele criou. Não que ele precisasse, mas criou por amor. Porque o amor não precisa de motivos para criar. E o amor só cria. O amor nunca destrói. O amor só levanta. O amor nunca derruba. Esta é a chave para nós aferirmos as nossas posturas existenciais. Esta é a chave para nós aferirmos os nossos sentimentos. Esta é a chave para nós conhecermos-nos. Se nós estamos apaixonados ou se nós estamos de fato amando. Porque a paixão destrói às vezes. Ela constrói também, mas ela pode destruir. O amor nunca destrói. O amor só constrói. A paixão derruba. O amor só edifica. A paixão humilha tanto o outro quanto a nós mesmos. O amor só soergue, só sustenta, tira do chão, nos levanta. A paixão nos ofende a honra própria e do outro, do semelhante. O amor só nos dignifica. Então, esta é a chave para nós aferirmos as nossas existências. Não existe nada mais precioso do que este conhecimento para que nós
construamos o amor por nós mesmos. Porque se nós não construímos o amor por nós mesmos, neste sentido, com estes recursos sentimentais, isto é amor próprio racional, isto é fé racional, não é patológico, um amor próprio patológico, fruto das paixões, do egoísmo e da vaidade. É este amor por nós, respeitoso, que nós temos que construir, e não um amor apaixonado, fruto da nossa evolução. Ainda estagiamos muito ainda no reino animal, do instinto apaixonado. Não. E aí eu pego esta última fala aqui de Sócrates, do item 21, para a gente colocar como princípio fundamental dessa busca por autoconhecimento. Ajuizado serás, não supondo saber aquilo que ignoras. Perscruta, diz Santo Agostinho. E aí eu lembro das nossas irmãs Dora, Claudinha Bug, Patrícia Gibim, Ana Cláudia Prado, que a gente vive sempre batendo na pergunta 909, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo como uma forma de realizar a felicidade já, que é o que a gente quer e a gente esperança das nossas posturas virtuosas. Nossa irmã Rosiane Rosa publicou uma fala do Sócrates, do Kant, essa semana. E eu achei fabuloso. Eu sou um estudante de Kant, minha especialidade no estudo de filosofia acadêmica é o filosofia moral de Immanuel Kant. O Kant diz aqui, nós não temos, como o Eclesiastes tem razão, felicidade não é deste mundo. E os espíritos confirmam isso. Mas o Kant diz o seguinte, embora a felicidade nós não tenhamos por dever aqui a realização da felicidade, mas nós temos o dever de buscar realizar. E todas as vezes que nós somos livres, agindo livremente, todas as vezes que nós somos racionais, todas as vezes, portanto, que nós cumprimos o imperativo categórico de ser livres, agindo com respeito à humanidade em nós e no outro, o Kant diz que nós temos o direito de esperançarmos a realização da felicidade. A Rosiane Rosa publicou isso. Aqui nós temos, agindo pelo dever, nós temos o direito de esperançarmos a felicidade. Mas não sejamos tolos de nos iludirmos, de boicotarmos-nos, pensando já sabermos aquilo que a gente ignora a respeito de nós mesmos. É por isso que a gente sofre aqui. Porque a nossa expectativa em relação a nós é muito, mas muito além da nossa realidade. A gente se frustra muito aqui, porque a gente espera muito dos outros e não esperançamos de nós mesmos. Esperar do outro não é muito razoável, não é muito racional, não é muito esperto. Esperar a sua felicidade de fora para dentro, das coisas ou dos outros, isto não é muito inteligente, isso não é muito fiel. Porque o que diz Jesus? O reino de Deus, que é a felicidade plena, bem-aventurança, não vem com formas ou relações exteriores. O reino de Deus está dentro de nós mesmos. É dentro de nós que nós vamos encontrar a nossa essência divina. Amor. Somos frutos do amor. Portanto, se não o encontramos fora de nós, é porque ele não se encontra ali. Fora de nós, nós encontramos reflexos das nossas próprias paixões. Mas amor não. Fora de nós, nós construímos, recebemos e doamos condições de alegria para nós e para os outros. Mas felicidade, não. Felicidade é um estado interno, é um estado de espírito, é um estado íntimo. Portanto, quando Santo Agostinho diz, não fica passando a mão na sua cabeça na busca pelo autoconhecimento, perscruta a sua
consciência e ver se você realmente já está agindo, pensando, falando, sentindo, portanto, que é a fonte desses comportamentos, de acordo com aquilo que você já conhece. O profeta que você segue, seja ele Krishna, seja ele Jesus, seja ele Mohammed, que Allah seja com ele, seja Moisés. Não se boicote pensando saber já a respeito de si aquilo que você ignora. Quantas vezes nos decepcionamos empreendendo ações e relações que a gente supõe conhecer aquela relação ou as consequências daquela relação e as consequências da relação de nós para com as coisas e de nós para com o semelhante. Quantas vezes nos decepcionamos porque não nos conhecemos com clareza. E aí nos frustramos, frustramos os outros, nos decepcionamos, decepcionamos os outros e falimos nas nossas relações com as coisas e com o semelhante. Por quê? Porque a gente de fato não se conhece. E se conhecer é saber das suas potencialidades construtivas, mas das suas potencialidades destrutivas ainda. Porque todos nós trazemos de outras experiências o que somos. Condições, potências viciosas, altamente viciosas ainda, né? Fruto de vaidade, de orgulho e do vício radical que é o egoísmo. Mas também já trazemos potências virtuosas, de virtude. Capacidades que nós desconhecemos às vezes diante de uma situação de urgência, socorremos alguém e depois, puxa vida, não sei onde é que eu fui tirar forças para realizar este feito de fraternidade, de solidariedade, de paciência, de benignidade. Por quê? Porque a gente se desconhece. Então, não é muito inteligente, diz Sócrates, supor conhecer-se quando de fato se ignora. É por isso, não é outra a causa das nossas decepções, das nossas frustrações no mundo. E eu convido a vocês todos a, semana que vem, iniciarmos de fato, portanto, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, já estudando os capítulos do Velho Testamento, do Novo Testamento, realizados aqui nessa análise, nessa organização de Kardec, não vim destruir a lei. Aí a gente vai entrar no aspecto moral propriamente de Cristo. Eu vou verificar que horas são. 5:05. Falei 1 hora já. Fala muito. Vamos ver se tem questões aqui para nós. Temos comentários, vários comentários. Está nos falando aqui a nossa diretora, a Dil, e algumas questões. A Patrícia Ferreira Gibim, um abraço, Patrícia. Apesar de não ser fácil manter essa atitude de amor incondicional o tempo todo, esse esforço vai valer a pena. Então, Patrícia, vai valer a pena sim, minha irmã. É isso que é a postura virtuosa, segundo Kant. É esse esforço. Não é a realização do que a gente esperança com esse esforço. Virtude, para o Kant, é a potência máxima da nossa vontade, é o esforço máximo da nossa vontade na realização do dever. Não significa que nós vamos conseguir realizar, mas nós exercitamos toda a nossa potência máxima de boa vontade. Isso é virtude para o Kant. E agindo assim, nós temos o direito de esperançarmos a felicidade neste mundo. Se ela não se realizar nesse mundo de provas e expiações, é porque as condições aqui não são propícias. Mas certamente, nós vamos gozar paz de consciência. Desde já. Desde já. E é o que eu estava dizendo. Para nós gozarmos de paz de consciência desde já, nós precisamos nos conhecer suficientemente
para termos a garantia perante a nosso próprio tribunal da consciência, que, segundo Kant, nem o melhor advogado consegue nos defender perante o tribunal da própria consciência, de que nós esforçamos-nos no sentido de atendermos ao dever com a máxima força da boa vontade. Para isso a gente precisa conhecer profundamente as nossas potencialidades. Né? E aí nós temos o direito de esperançarmos a paz de espírito aqui, desde já. Na velhice, na doença, no momento do desencarne e seguramente no despertar do outro lado da vida, que é no mundo espiritual, no despertar da consciência, na reconstituição dos nossos corpos espirituais, na nossa ressurreição, como mostrou Jesus. Esse esforço vai valer a pena, sem dúvida nenhuma, Patrícia. A Najara Lima. Eu não acho que nunca falei contigo, Najara, pelo menos aqui. Seu comentário é absolutamente sublime. O amor é universal. Deus é amor. É exatamente isso. E Deus não tem preferências. Deus faz chover sobre os justos e os injustos. Deus faz o sol nascer, sustenta o nascer do sol para nós com seu amor, aquecendo e dando vida aos justos e aos injustos. E é por isso que Jesus veio nos ensinar que devemos nós proceder assim também, não termos preferências por ninguém. Porque preferências é paixão. Termos preferências é coisa de seres apaixonados e não daqueles seres que já amam. Né? Muito obrigado, Najara. A Madalena Bulhões, um abraço, Madalena. Seja bem-vinda mais uma vez, querido. Obrigado pelo apoio que você tem nos dado com tanto carinho. Não é a oração bonita que faz surtir efeito, e sim a intensidade, sem dúvida nenhuma. E para ter intensidade na prece, Madalena, para ter intensidade na prece, isso é grave para nós. Isso é muito grave para nós. Nós temos que sentir aquilo que a prece está dizendo. No caso do Pai Nosso, é a treva para mim. É a treva. Porque realizar em mim, nas dezenas de Pai Nossos, que eu oro por dia, o sentimento sublime que a oração singela que Jesus nos ensinou traduz e faz vibrar, é uma dificuldade muito grande. Então você tem toda a razão, Madalena. Não é a beleza da entonação, a vibração exterior das cordas vocais, a expressão farisaica né, de devoção que faz com que o Pai Nosso seja objetivo, ou seja, alcance a força máxima, a potência máxima que uma oração pode realizar na nossa religação com Deus. Não é a expressão facial ou das cordas vocais, a entonação da retórica. Não. É isso que você está falando, essa intensidade. E essa intensidade é que faz moverem as fibras mais potentes da alma. E torna irresistível a nossa força. E aí a gente se cura. E cura o nosso entorno. Por que é que a gente não consegue ainda cura para as nossas mazelas? Respondendo a uma pergunta sua, Patrícia, por que é que a gente sofre tanto ainda no mundo? Né? E eu hoje estou especialmente sofrido por dramas familiares que eu experimento, né, na minha família materna, com um querido irmão. Hoje eu estou especialmente dolorido na minha alma. Por que é que a gente sofre tanto ainda aqui? Porque a gente não tem força de amor. Porque o amor é irresistível. E quem frequenta o nosso entorno espiritual familiar, que são os nossos ex-inimigos do passado, ex-amigos do passado, espíritos, que a gente chama de obsessores, eles sabem.
Eles nos conhecem. Então eles não conseguem, nós não conseguimos convencê-los de que já estamos de fato amando-os. Por isso que a gente continua sofrendo. E enquanto eles não se convencerem de que nós de fato estamos nos esforçando com aquela potência máxima de boa vontade para esquecermos o passado, perdoarmos, eles não vão nos perdoar, porque eles não sentem verdade na nossa postura. A gente ainda faz cara de fariseu, faz cara de palestrante espírita ou de dirigente espírita fazendo a prece antes da palestra. A gente faz essa expressão farisaica ainda, mas não vibra com intensidade, como está dizendo a Madalena Bulhões aqui. Não vibra com intensidade o amor. Se vibrássemos o amor, é irresistível. Amor é uma força irresistível. Por isso é que Jesus fala, o amor cobre e elimina completamente, aniquila a multidão dos nossos pecados. Obrigado, Madalena. Ó, Dorita, Dora, querida. Paulo, podemos ajudar quem se prende ao material e não enxerga o seu erro? Nem Jesus conseguiu, Dora. Que dirá nós? Lembra do jovem, o jovem mancebo lá, o jovem rico, que queria falou da boca para fora que queria seguir Jesus? Jesus falou assim, então vai, vende tudo o que tem e vem me seguir. E ele vazou. Por quê? Porque era muito rico. Lembra do outro? Falou, mestre, eu quero te seguir. Jesus falou, então vamos embora. Ele falou, pô, mas meu pai morreu, eu preciso enterrar meu pai. Jesus falou assim, você quer me seguir ou quer enterrar seu pai? Deixa que os mortos cuidem dos mortos. Ou seja, os espíritos desencarnados já receberam seu pai. Aquilo que você está lá no caixão, lá, que está enrolado lá na túnica, no manto, aquilo não é seu pai. Vem me seguir. Não, mas a gente é apegado. Então, Dora, né, nós não conseguimos ajudar ninguém. Ninguém. O que Jesus falou para João Evangelista, né, o trabalho de ascensão espiritual é dever individual. Nós temos o dever de darmos suporte ao outro naquilo que lhe falta, de condições existenciais para que ele realize a própria elevação espiritual. Isso nós temos dever, isso dever de fraternidade universal. Mas realizar por ele? Não dá. Nem Jesus conseguiu. E se não enxerga o erro, então como é que vai corrigir? Primeira coisa é autoconhecimento. Autoconhecimento e autoconhecimento frutífero exigirá, ao final desse processo inicial de reconhecer meu erro. Eu identifiquei meu erro e imediatamente se esforçar para se humildar, reconhecer o erro, pedir perdão. Porque senão não vai consertar nada. Porque se uma relação nossa com as coisas materiais, a gente conserta. Tem super bonder hoje já para consertar vaso quebrado. Mas e consertar relações que não dependem exclusivamente só de nós? Depende da vontade do outro, que é livre. E se esse outro é um espírito desencarnado, que é livre, ninguém consegue violentar consciências. E ninguém violenta, nem um espírito elevado violenta consciências. Espírito protetor não violenta consciências. Tampouco Jesus, muito menos ainda Deus. Como que nós vamos consertar se ele não reconhece o erro dele, eu não reconheço o meu erro, se eu reconheço o meu erro, mas eu não consigo convencê-lo ainda, por quê? Porque as minhas atitudes são mais da boca e do olho para fora do que verdadeiramente modificação íntima. Aí a gente não convence ninguém. Então, se ele não reconhece o erro, não tem o que consertar. Só se conserta aquilo que está errado, não é? Gervásio Alves, um abraço, Gervásio. Semana que vem eu estou mais perto fisicamente de você, Gervásio. Você mora no Piauí, eu vou fazer uma palestra em Feira de Santana, na 41ª semana espírita de Feira de Santana. É uma pena que é muito longe, não dá para a gente se conhecer pessoalmente, senão seria um enorme prazer te conhecer pessoalmente, Gervásio. Não tem jeito ajudar quem está decidido a não entender, é deixar essas criaturas sofrerem até que as leis imutáveis
venham resolver. Infelizmente, é isso mesmo. Gervásio tem toda a razão. O duro é que essas leis, né, imutáveis, que são as leis de Deus, que se manifestam na natureza, elas alcançam aos nossos inimigos, mas alcançam também os nossos afetos mais queridos, que são os nossos irmãos, nossos pais e mães e os nossos filhos. E aí é duro quando você tem que deixar um irmão, um pai, uma mãe, um filho apanhar da vida, porque ele não ouve, ele não entende e ele não quer entender. Aí é duro, é muito duro. Por isso que a gente tem que ter fé e orar. Nessa situação, a única arma, a ferramenta eficiente que a gente tem é a oração. E é eficiente. É eficiente. Porque quem ora e alcança a potência da fé, a potência do amor verdadeiro, a gente consegue verdadeiros fenômenos de modificação de sentimentos, às vezes no outro. No obsessor do filho, no obsessor do irmão, no obsessor da mãe. Mas não é fácil. Jesus já falava. Agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E não pecar mais, não errar mais, para nós ainda é muito difícil, se não impossível. Então, se começarmos pelo amor a nós mesmos, procurando o autoconhecimento, já é um passo enorme na nossa evolução. E assim poderemos ajudar ao próximo nesse caminho. Sem dúvida nenhuma, Dora. Porque a lei, não nos esqueçamos, a lei é de amor ao próximo como a si mesmo. Quem não se conhece não é capaz de se amar. Quem não é capaz de se amar, não é capaz de amar a Deus. Quem não conhece a Deus como amor, não é capaz de amar ao próximo. É lógico isso. Isso é lei natural. Isso não muda segundo a nossa má vontade. Não muda, infelizmente. É isso mesmo, Dora. Jorge Chevran, perdão é a essência do amor. Ah, eu não tenho dúvidas disso. Se o amor é a essência de Deus, o perdão é a essência do amor. Na seguinte ordem, Jorge. O amor é força emanada de Deus. O perdão é força primeira emanada do amor. Para nós alcançarmos o amor, nós temos que realizarmos o perdão. De nós para com o outro e convencermos o outro da nossa modificação para que ele também nos perdoe. Porque senão nossa vida não vira paz aqui no mundo, não. É treva, como eu digo. Muito obrigado, Jorge. Um abraço a você e sua família linda. A Patrícia faz o seguinte comentário. Ao assistindo o filme Kardec, pude observar que ele sofreu muitas perseguições, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, chegando a sentir pânico e perseguido com medo até de atender a um chamado à porta de casa. Por que tanta perseguição dos dois planos, espiritual e material, se todos somos espíritos? Patrícia, o grande equívoco nosso, inclusive do movimento espírita, né, óbvio que nem todos, mas de muita gente simpatizante, de muitos expositores, de muitos doutrinadores, de muitos palestrantes, de muitos dirigentes espíritas, é pensarmos que o mundo espiritual é distinto do mundo material, nas relações humanas. Kardec, e eu vi muitas críticas ao diretor do filme, né? Você tem razão dessa pergunta, porque Kardec foi mostrado ali como um ser humano com medo de espíritos. Kardec era esperto, Kardec era inteligente. Precisa ter medo de espírito, sim. Por quê? Porque a gente ainda não tem respeito, não adquiriu respeito suficiente por nós mesmos, pelas leis de amor, para que os outros nos respeitem. Então a gente tem que ter medo, não é dos espíritos.
Viu, Gervásio? Olha, só falar do ataque espiritual, eles acabam com a bateria, acabam com a bateria do microfone. Tá? Então nós temos que temer, não são os espíritos, são as nossas deficiências de virtude. Mas Jesus mesmo alertou para a gente vigiar, né, e modificar o nosso sentimento, senão a força espiritual dos nossos adversários espirituais voltam com muito mais intensidade. Se vocês observarem atentamente, eu já falei isso aqui em outras aulas, todas as instituições políticas, todas as instituições religiosas estão sob tremendo ataque espiritual. Sempre estiveram. Mas agora parece que a coisa intensificou de uma forma que os escândalos estão se repetindo e parecendo coisa normal. Há uma inversão de ordem moral, ética no mundo, que parece que o avesso está se tornando o direito. E com a tolerância nossa a esses escândalos cada vez mais frequentes, tanto de violência quanto em todos os campos do agir humano. Isso não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. A degenerescência dos costumes no seio das igrejas, a degenerescência dos costumes nas instituições, ética, moralidade claudicante, e especificamente no movimento espírita, estão dirigentes todos ficando doentes. Aqueles que enfrentam uma resistência estão ficando doentes. Doentes moralmente ou doentes organicamente. E está difícil de abrir o olho. Ficou sem som. A Dil está me falando que esse trecho da resposta da Patrícia estava sem som. A Patrícia Gibim fez a pergunta por que Kardec ficou com medo dos espíritos. E eu disse que Kardec ficou com medo, manifestou pânico, né, em relação ao ataque espiritual que ele estava sofrendo, porque ele é esperto. Porque quem é inteligente, quem sabe, conhece espiritismo, não desdenha, não despreza o ataque das sombras. Por quê? Porque nós não temos condições morais de convencermos e de expandirmos em torno de nós o sentimento amoroso para oferecermos resistência à influência do mal, como fala o Espírito Santo Agostinho na pergunta 919. Então Kardec, e aí teve muita crítica no movimento espírita, com o diretor do filme, que Kardec mostrou um Kardec medroso, medo de espírito. Como é assim medo de espírito? É para ter medo, sim, eu tenho medo de espírito. Por quê? Eu tenho respeito pela potência que eles são. Tenho respeito. Por que eu tenho medo? Porque eu sei das minhas fragilidades ainda. E aí está uma fascinação em determinados setores do movimento espírita, de que eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, então eu não sofro as consequências de assédio espiritual nefasto. Se nem Jesus admitiu se chamar bom, que dirá nós? Então, é por essa nossa carência de virtude que não é de estranhar. Kardec sabia das suas capacidades, mas Kardec sabia das suas deficiências. E, principalmente, Kardec não desdenhava a potência dos espíritos trevosos. E eu falava, e acho que isso foi perdido pela falta do som, o capítulo 1 do livro Libertação, onde o espírito André Luiz, através da palestra do ministro Flacos, alerta a humanidade do ataque de espíritos das legiões, das organizações espirituais trevosas. Esse ataque que nós estamos sofrendo agora, a igreja
católica, protestante. A Igreja Católica sofreu o ataque e se desviou pelos desvios sexuais. A Igreja Protestante, de uma forma geral, em ambos os casos, em todos os casos, com louváveis e honradíssimas exceções, sempre, né, se perdeu pela cupidez, pela avareza, pelo culto ao prestígio, à prosperidade como sinônimo de estar bem com Deus. E aí se perdeu na cupidez, no pecado da cupidez, do dinheiro, a Igreja Protestante. A Igreja Católica se perdeu pelo desvio sexual, a Igreja Protestante pelo desvio financeiro. Nós, espíritas, né, que supostamente não temos nenhuma organização centralizada como a Igreja Católica e não temos nenhuma organização visando prosperidade material como sinônimo, princípio, sinônimo de boa prosperidade nas relações divinas, nós estamos caindo no pecado da vaidade. Porque cada vez mais se visa, se objetiva visualizações, né? Mais gente na palestra, os dirigentes das casas fazem questão de levar palestrantes porque dão ibope, não interessa se o conteúdo é rasteiro, é contra a doutrina, não, o negócio é encher as casas espíritas. E os próprios palestrantes e dirigentes sofrendo o ataque numa fascinação coletiva, né, que está adoecendo todo mundo. Adoecendo as famílias com tantos divórcios de dirigentes e adoecendo os próprios trabalhadores desenvolvendo doenças que são fruto de ataque espiritual. Então Kardec, Patrícia, tinha toda a razão em temer os espíritos, porque as nossas forças de resistência ainda são temerárias, né? O próprio espírito André Luiz fala que nós espíritas não conseguimos sustentar 5 minutos de conversa elevada. Imagina 24 horas no dia se nossos pensamentos vão estar sempre elevados. Então é aí que eles nos pegam e nos derrubam. E o Kardec sabia disso. A Regina Teixeira, não devemos colocar no outro a responsabilidade de sermos felizes. Perfeito, Regina? Perfeito. A felicidade não vem com formas exteriores. Devemos sim. É um caminho para a felicidade, o trabalho em benefício do outro. Mas não nos esqueçamos das condições desse trabalho. Tem que ser verdadeira caridade, benevolência, indulgência e perdão. Se não tiver isso, não é a verdadeira caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a verdadeira caridade. E aí é um trabalho em direção do outro que nos proporciona, sem dúvida nenhuma, a esperança de realizarmos a felicidade. Muito obrigado, Regina. A Heloísa diz o seguinte, um abraço, Heloísa. Muitas mães doam a própria vida vivendo pelo e por seus filhos. E isso é amor. Pode ser amor. Pode ser, sem dúvida nenhuma. Se há uma condição que nos proporciona a realização do amor aqui, é a maternidade. Mas eu tenho dúvidas se a maioria faz isso realmente por amor, ou por temor, ou por posse, ou por paixão, ou por sentimento de culpa, ou por... Entendeu? Porque amar pode significar dizer não. E aí não é viver pelo e pelos seus filhos, por e pelos seus filhos. Dizer não é uma pedagogia divina também, nas circunstâncias em que tal postura exige. Porque a vida só fala não para nós. E se a gente só fala sim, sim, sim para os filhos, nós não estamos sendo pais, pedagogos divinamente inspirados. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Seja quente ou frio com os filhos, porque o morno se vomita. Isso são lições de Jesus, o pedagogo dos pedagogos. Então, Heloísa, a gente tem que sempre questionar as nossas posturas como educadores dos nossos filhos. Se nós estamos se relacionando bem com Deus, segundo o exemplo de Jesus, e aí as nossas posturas com os nossos filhos têm que ser no sentido de... A obrigação nossa como pais é
colocarmos os nossos filhos, orientarmos os nossos filhos, e portanto tem que ser desde a primeira infância, no caminho de volta para o Pai, Deus. Se a gente não está fazendo isso, nós não estamos educando com perfeição os nossos filhos. E portanto nós não estamos amando os nossos filhos. Penso eu. Né? Muito obrigado, Heloísa. Wilson Hipólito, um abraço, Wilson. Como estamos longe desse amor. Amor incondicional que não pede nada em troca. Livre de qualquer interesse. Absolutamente abnegado. É isso mesmo. Wilson, abnegação. Negação de si para elevação em relação, na direção de Deus, do nosso semelhante. É isso mesmo. Estamos muito longe disso. Na próxima semana vai ser bom. Vou estar ligado para dar os meus pitacos, o Gervásio fala. Sempre, Gervásio. Eu gosto muito dos seus pitacos. Muito bem-humorado. O Gervásio, a gente tem que ficar esperto com o Gervásio, porque o Gervásio é uma inteligência muito aguçada e ele é muito bem-humorado. Às vezes a gente pensa que o Gervásio está sendo cínico, zombeteiro, e o Gervásio tem um senso de humor muito aguçado. A gente tem que ficar esperto com o Gervásio. Um abraço, meu irmão. A Cristina Chevram, um abraço, minha irmã, esposa do nosso irmão Jorge. Professor, nós pais temos obrigação de acolhermos por amor a um filho. Porém, não nos cabe a nós deixarmos de seguir nossos caminhos para viver junto a esse filho, ainda que seja por amor de pai e mãe. Olha, Cristina, é muito difícil a gente avaliar a condição do outro. Né? Mas uma coisa é certa. Como eu acabei de dizer, o nosso dever é para com Deus. Deus confiou sob nossa guarda, tutela e responsabilidade, orientação, seus filhos. E confiou a nós esses seus filhos exatamente porque nós prometemos orientar os seus filhos de volta para Ele. Então, se essa orientação exige, e eu sei disso, que exige sacrifício das nossas veleidades, das nossas paixões, isso é importante para nós, porque isso nos auxilia, a paternidade, maternidade, nos auxilia a livrarmos do egoísmo. Um espírito que não quer ter filhos por vontade é egoísta. É o máximo egoísmo, porque está impedindo a oportunidade de auxiliar alguém a se levantar, se reerguer. Isso é o máximo egoísmo. Agora, se matar para satisfazer as paixões dos filhos, também não é reencaminhá-los, religá-los com a senda que Jesus abriu em direção ao Pai. Então a gente tem que ter muito conhecimento, muita ponderação, muita fé, para que a gente saiba a hora de cuidar de si, porque um saco vazio também não pode dar nada para ninguém. Saco vazio de fé, saco vazio de dinheiro não pode dar educação para o filho. Um saco vazio de fé não pode dar caminho divino para o filho. Então a gente tem que cuidar de nós, em primeiro lugar. Fortalecer-nos para, inclusive, a gente mostrar firmeza na educação dos nossos filhos, neste sentido, orientá-los para o caminho do bem. Eu penso que é assim, Cristina. Mas cada um, e só cada um, pode avaliar a condição prática, efetiva no seio do seu lar. Né? Esses são princípios básicos, mas esses princípios é que devem ser colocados por nós acima das nossas posturas, para que a gente fique sempre aferindo, verificando se estamos agindo corretamente. E eu penso que o melhor disso, o melhor aferidor da nossa postura na educação dos nossos filhos é o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Cristina. O Reginaldo Marques Aguiar, um abraço, Reginaldo. Se o verdadeiro amor é alegria com a felicidade do outro, ainda temos muito a aprender, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, da perene alegria. Deixa eu tirar aqui o efeito. Eu dei um efeito aqui para São Francisco de Assis. Não tenho dúvida disso, Reginaldo. Não tenho dúvida disso. Mas não é se autoflagelar para sustentar a paixão do outro. Tá? É ter alegria por ver alguém se reerguendo em direção ao Pai. Este deve ser o nosso modelo, nosso paradigma. Muito obrigado, Reginaldo. A Cleusa Ascencio, obrigado, Cleusa, pela sua presença prestimosa aqui por nós. Sofremos muito pela falta de confiança pelos desígnios da existência que sempre está ao nosso favor. Homens de pouca fé. É exatamente isso. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha de mágoa, a essa montanha de orgulho, a essa montanha de dor, a essa montanha de remorso, a essa montanha de egoísmo, de rancor, de ódio. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, desapareça da minha vida. Mas não temos ainda, né, Cleusa? Mas estamos construindo, graças a Deus. Graças a Deus já somos o que somos. Não somos dignos ainda a ser chamados apóstolos. Mas graças a Deus já somos o que somos, parodiando o verdadeiro apóstolo Paulo. Muito obrigado, Cleusa, pela sua presença. Wilson Hipólito comenta ainda: devemos ter cuidado com os novos autores que propagam revoluções na doutrina dizendo que Kardec está ultrapassado. Kardec nunca esteve tão atual. Eu quero conhecer Kardec, com a profundidade e elevação que Kardec tem, para ousar dizer Kardec está ultrapassado. Porque dizer Kardec está ultrapassado significa, ou Kardec está desatualizado, significa dizer o espírito da verdade está desatualizado. O espírito da verdade está ultrapassado. Tem muita gente falando isso. Mas, como diz o apóstolo João lá, irmãos, ou o apóstolo Pedro na sua carta, não ouvia todo espírita. Investigai antes se o espírita que está falando fala da parte de Deus. Muito cuidado. Muito obrigado, Wilsinho. A avó Meire está aqui. Espera aí. Amo meus netos e não foram concebidos diretamente por mim, tanto que perdi um neto e amei e os amo como filhos, e não dei a luz a eles. Ah, mas é claro. A maternidade, a paternidade tem várias formas no mundo. Uma delas é a consanguínea, genética, orgânica. Vó Meire tem toda a razão. Mas a paternidade e a maternidade vem na forma de irmão, vem na forma de tios, vem na forma de padrinhos, vem na forma de tutores, vem na forma de curadores, vem na forma de adoção, vem na forma de acolhimento, vem na forma de cuidado, vem na forma de zelo. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, todo aquilo que faz para um desses pequeninos em meu nome, é a mim que o fareis. É isso mesmo, vó Meire. Muito obrigado pela sua presença e instrução a todos nós aqui. Muito obrigado. A Madalena Bulhões. Eu queria muito ter filho, mas não posso ser mãe. Não pode ser mãe biológica, né, orgânica, né, Madalena? Mas você é mãe de dezenas e milhares de filhos das nossas páginas que você auxilia tanto, da família, dos amigos do bem, do nosso grupo de estudos aqui. Seja muito bem-vinda e seja abençoada nessa sua maternidade por opção, que é a mais difícil de nós conquistarmos. Eu agradeço mais uma vez de coração a presença de cada um de vocês e rogo a Deus, nosso Pai Criador, que abençoe todo o sentimento que sai do profundo de cada um de nós, do recôndito mais distante das nossas almas, que apesar das dores,
que apesar do sofrimento, buscamos conformar o nosso sentimento, as nossas palavras e os nossos atos ao sentimento do Divino Mestre Jesus. Auxiliai-nos, Jesus, por teu amor, a caminharmos no caminho que abristes para todos nós com tanto sacrifício, buscando o perdão e oferecendo, sobretudo, o perdão àqueles que nos ofendem, porque não sabem o que fazem. Abençoai-nos, Senhor, hoje e sempre. Fiquem com Deus e um bom fim de semana a todos.